Abrir o nosso Giro Play da semana com algumas notícias de destaque, as notícias mais importantes da semana e que estão aí no topo do nosso site aqui no portal do Giro SA. Vamos começando aí pelo ranking com os números do Covid-19 na nossa região. Você tem uma tabelinha aí, não é, Adri? Tenho, vamos colocar aqui, tá aí. A Raquel Duarte acabou de publicar essa matéria no site. A nossa região, ela soma atualmente 13.700 casos de pessoas infectadas por Covid-19. 13.700 casos. É um número bem grande, vem crescendo. O número de óbitos, pessoas que faleceram por conta do Covid, é de 103 pessoas. 103 pessoas. Número de óbitos, pessoas que estão aí, óbitos de pessoas, investigação de óbitos, já passam de 100 pessoas. 100 pessoas faleceram na região e as prefeituras estão investigando para ver se essas mortes também são decorrentes do Covid-19. Um outro número bastante importante e que serve, repito, como sempre falo, de alento e de esperança para todos nós, é o número de pessoas que foram recuperadas desse vírus, né, da luta contra esse vírus. São 10.400 pessoas na nossa região que foram curadas do Covid-19. A cidade de Osasco lidera aí o ranking de pessoas infectadas com 5.300 pessoas aí, dá para ver aí na tela, não é? Em segundo lugar vem Barueri, com 2.300 pessoas infectadas. Em terceiro vem Carapicuíba com 2.000 pessoas infectadas, não é? Daí para baixo vem Cotia com 1.145 pessoas, não é? Osasco, o número de óbitos em Osasco por Covid-19 chega a 420 pessoas. Em Barueri, 196. A cidade de Jandira, se vocês observarem aí, Adriano, existe hoje 437 pessoas infectadas por Covid-19. E Jandira é uma cidade, uma das menores cidades aqui da nossa região. Depois de Pirapora, Jandira é a menor e tem 31 mortes por Covid-19. É bem interessante esse número, porque Jandira é a última cidade no ranking de isolamento social por Covid-19. As pessoas que moram em Jandira não estão colaborando com o isolamento social. E também aí a prefeitura da cidade é corresponsável no estímulo e conscientização em relação ao Covid-19, ao isolamento social, né? E a gente nós andamos pela região essa semana e depois que o comércio foi autorizado a funcionar de forma gradual, as cidades da região praticamente voltaram ao normal. O número de pessoas na rua é enorme, é muito grande. O trânsito voltou para as ruas das cidades. Então parece que as pessoas estão com aquela falsa e enganosa sensação de segurança em relação ao Covid-19. Acho que parece que paira na mente das pessoas de que o risco de ser contaminado foi extinto, foi, erradicado, assim. O coronavírus não foi erradicado ainda, gente, do nosso convívio social. O comércio voltou por questões de necessidade de atividade econômica, as lojas, enfim, as pessoas precisam trabalhar, as lojas precisam vender, a economia precisa girar, mas aquela orientação básica de que o isolamento social ainda é fundamental e só sai de casa se for preciso, de verdade. Evitem ir em grupos ou com seu marido, com sua mulher, enfim, vá sozinho aos comércios, sabe? Se você tem vizinhos, se você vai ao supermercado, liga para o vizinho: olha, fulano, eu estou indo no mercado agora, você precisa de alguma coisa? Eu posso comprar para você, ou para sua família, vai, sabe? Faz uma compra grande, porque você vai no mercado hoje fazer uma compra para sua casa, você fica no mínimo 1 hora no supermercado. Eu fico mais, hein? Eu fui no mercado essa semana, Adriano, eu fiquei 1 hora no supermercado, porque eu fiz uma compra grande já para minha casa, tudo, né? E assim, se você vai, nós vamos, oferece pro vizinho: olha, eu posso comprar o que você precisa, porque aí só vou eu, não vai, sabe, reduz o número de pessoas no comércio. A cidade de Carapicuíba, ainda pegando esse gancho de Covid-19, ela gastou 4,7 milhões de reais
em contratos sem licitação. Os decretos que classificam as cidades em situação de emergência prevêem isso, é previsto isso, tá certo? As prefeituras, governo do estado ou o governo federal fazerem compras e contratarem serviços sem licitação pública. Entretanto, as prefeituras precisam prestar conta desse dinheiro. E Barueri e mais uma outra cidade do interior de São Paulo foram as duas em todo o estado que não prestaram contas do uso desse dinheiro sem licitação. A Mariana publicou essa matéria no site ontem e nós questionamos a prefeitura de Carapicuíba, e a prefeitura de Carapicuíba disse que os questionamentos do Tribunal de Contas do estado eram vários. Eram 73 perguntas que o Tribunal de Contas fez para as prefeituras, e a prefeitura de Carapicuíba ela não conseguiu responder a tempo a todas as perguntas, e aí por isso que está classificado como inadimplente aí em relação a esses esclarecimentos. Bom, cabe à prefeitura agora prestar contas desse valor, afinal de contas, né? Pode falar, Gustavo. Tá. O MEC publicou uma portaria ontem que autoriza as universidades federais a seguirem com o seu cronograma online de aulas até o final do ano, né? As faculdades públicas federais. Isso, bem provável que vá servir de exemplo aí e estimular, né, as faculdades privadas também, a se organizarem para aplicar as suas aulas de formato à distância, né? O famoso ensino à distância, o EAD, porque por conta da pandemia, já há 90 dias as faculdades estão dando aulas online, não é? E a gente não sabe o que vai acontecer de julho, agosto em diante. Então, assim, esse exemplo das faculdades federais pode ser estendido também para as faculdades públicas e escolas particulares também, públicas, né? É isso. Você ia comentar alguma coisa, Adriano? Eu ia falar sobre essa questão aí das licitações, esse dinheiro gasto, né? A gente sabe que, dependendo do que acontece, como funciona, as prefeituras podem fazer agir dessa forma, de forma aí emergencial. Mas a gente tem visto muito, vou usar a palavra, né, bem escrachada, que não deixa de ser verdade, muita roubalheira, né? Se aproveitando dessa situação para poder meter a mão aí no dinheiro público. Eu só ia perguntar se tem novidades sobre aquela questão de Jandira, se não me engano, da máscara por R$40 cada máscara, e estão investigando. Isso. A que pé está essa questão? Essa matéria, o Rodolfo que está tocando essa matéria, não tem nenhuma novidade ainda. Inclusive ontem ele comentou, né, de que a coisa está ainda sob investigação, né? Isso. E fazendo jornalismo sério, né? Não dá para a gente ficar publicando matéria, especulando em cima de investigações em andamento, porque não dá para a gente, né? Então a gente tem que esperar com a investigação ser concluída para que a gente possa falar com mais assertividade e segurança, né? Claro. Gu, tem aí a tabela de curados aqui na região, não é? Tem sim, André. Essa daí, né? Como eu tinha falado um pouco, Osasco tem hoje 4.400 pessoas curadas, né? Lidera o número de infectados, mas também lidera o número de pessoas curadas aí. Barueri, né, tem 1.700 pessoas curadas. Carapicuíba, 1.200. Cotia, 800 pessoas. Eu estou falando números arredondados, não é? Claro. Santana de Parnaíba tem 730 pessoas curadas. Itapevi, 620. Cajamar, 344 pessoas, mais que a metade dos infectados lá. Jandira tem 437 pessoas infectadas, e na outra ponta 400 pessoas foram curadas. Vargem Grande Paulista, lá no finalzinho lá de Cotia, tem 110 pessoas curadas do coronavírus. Pirapora do Bom Jesus tem 88 pessoas. Araçariguama tem 15 pessoas curadas, um registro de morte por Covid-19. E o Araçariguama tem 43 pessoas infectadas.
Bom, no total são 10.483 pessoas. Claro, tá certo. Bom, é o que a gente espera e que a gente sempre passa aqui, positividade. Queremos mais números de curados, cada vez mais, cada vez mais. Como todo mundo já sabe, a semana começou bem quente, né? Nós começamos com a prisão daquela ativista Sarah Winter, né, que está sendo investigada pela participação em atos antidemocráticos, e ela teve um pedido de habeas corpus negado pela ministra Carmen Lúcia, né? Então, a ativista que está presa aí segue em prisão temporária, vai continuar presa aí enquanto prosseguem as investigações sobre o patrocínio desses atos antidemocráticos que pedem aí o fechamento do Congresso, medidas contra o Supremo Tribunal Federal. Então, continua detida. Logo depois nós fomos surpreendidos ontem, até brinquei, né, Gustavo, que todo mundo fazia aquela pergunta: onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz? O Queiroz sumiu. E ontem a gente descobriu que Queiroz estava no sítio em Atibaia, numa casa em Atibaia, né? Ele foi preso ontem durante uma operação aí em conjunto, né, do Ministério Público do Rio, Ministério Público de São Paulo. Foi detido, foi levado ao Rio de Janeiro. A mulher dele ainda não foi localizada, segue considerada foragida da justiça, né? E aí nós estamos na expectativa aí do depoimento do Queiroz. Vanessa, né? Será que ele vai falar? Pois não. Coincidentemente ou não, Atibaia. Então, né? Ontem eu vi uma piadinha, gente, que foi muito engraçada. Eu vi nas redes sociais. Uma pessoa escreveu assim: quem com Atibaia fere, com Atibaia será ferido. Exatamente. Perfeito. Eita, mas desculpa. Eu achei muito engraçado. Desculpa a piada no meio. Não, desculpa eu que eu acabei interrompendo para fazer, né, para alertar sobre Atibaia, sítio, né? E aí eu acabei interrompendo o seu raciocínio. Como eu amo essas articulações políticas brasileiras. Como eu amo esses nossos políticos brasileiros que são assim, nos dão o tempo todo cartas para que a gente possa jogar de uma forma maravilhosa, né? Ou arte bonita essa que eles fazem para só nos dar conteúdo para jogar ao vento e fazer com que a população fique com a pulga atrás da orelha sobre suas escolhas, sobre suas defesas, né, sobre as brigas que as pessoas compram em redes sociais, na rua, com amigos, com familiares, por conta de políticos, né? Bom, enfim, segue aí, Vanessa. Com certeza, né? A gente vê o pessoal tentando encontrar uma justificativa, né, para tudo que está acontecendo. E como eu estava falando, ele foi preso nessa residência em Atibaia, que pertence ao advogado do senador Flávio Bolsonaro, né, que estava aí cuidando de toda a defesa no processo da rachadinha. E como a gente disse ontem, né, Adriano, esse advogado do Flávio Bolsonaro negou por diversas vezes saber o paradeiro do Queiroz, né, que todo mundo queria muito ouvi-lo, né? Ele foi convocado para prestar depoimento, mas sempre alegou problemas de saúde e nunca compareceu aos depoimentos. E ontem a gente descobriu, e eu vi hoje também informações de que ele estava lá nesse local em Atibaia, alegando que estava cuidando da saúde, mas que um hospital lá da região negou que ele estivesse comparecendo com frequência para cuidar da saúde. E também vizinhos lá ao local disseram que haviam bastante churrascos lá nesse local, né? Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser explicada, né? O principal aí, a principal pessoa que precisa ser ouvida em toda essa questão que envolve a rachadinha e que envolve o filho do presidente da República, estava na casa do advogado do filho do presidente da República, sendo que o filho e o advogado negavam saber aonde essa pessoa estava. Então aí eu acho que tem muita coisa para ser explicado e não dá para a gente ficar protegendo ninguém. A lei vale para todos, né? Até foi um entrevistado nosso da semana,
o cientista político Rodrigo Prando frisou essa questão para a gente até antes da prisão do Queiroz, que a gente entrevistou ele antes. Se um outro presidente foi preso, julgado, né, foi acusado, foi julgado, foi condenado em primeira, em segunda instância, foi preso, mostra que a lei vale para todos, e tem que valer para todos, independente de cor de bandeira partidária. Eu acho que se foi cometido alguma irregularidade, ela tem que ser apurada, e todas as partes, independente de ideologia, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro-direita, centro-esquerda, tem que ser apurado, tem que ser... a lei serve para todos, né? Não está lá na Constituição ou no Código Penal que só vale para de esquerda e não vale para de direita, né? Então, vamos aguardar aí o andamento, Vanessa. Vamos ver se a esposa do Queiroz vai ser detida ou não, né? Que eu acho que também vai ter uma grande expectativa depois, se ela for encontrada. Vanessa, Dainese e Gustavo, deixa eu perguntar para vocês. Ontem à noite, inclusive, nós tivemos um programa muito bacana no Giro da Noite, né? Um debate, uma discussão. Rodolfo promoveu um encontro aqui com os nossos entrevistados, maravilhoso. Se você não assistiu ao vivo, está disponível lá no Facebook do Giro, no site, vale a pena. E ontem, falando também sobre esta questão do Queiroz, foi falado numa possível delação premiada, e aí por conta da prisão da esposa dele, quando se envolve família, mulher, filho, a lealdade por outra pessoa acaba ficando mais abalada, porque o peso familiar, né, fala mais alto. Vocês acham que, se tiver aí essa questão da delação premiada, você acha que tem muita coisa aí que vai vir à tona e que vai deixar muita gente estarrecida, não? O que vocês acham, hein? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Vale lembrar que tanto a mulher do Queiroz como a filha dele foram nomeadas, né? Tiveram cargos públicos. Então, a prisão dela se justifica porque ela também esteve envolvida em todo o processo. Tadinha. Não é uma prisão aleatória. Estamos pedindo a prisão da esposa dele porque ela não tem envolvimento nenhum. Não é uma caça às bruxas, vamos dizer assim. Tem embasamento esse pedido. Mas você mesmo disse, uma coisa é só o Queiroz. Talvez quando ele ver a esposa envolvida nesse processo todo, talvez isso mexa e mude um pouco esse posicionamento dele de permanecer calado, né? Então talvez agora tenha aí uma manifestação. E eu acho também que até a própria esposa dele, né? Ela não tinha talvez esse compromisso e essa fidelidade à família Bolsonaro como talvez o Queiroz tenha, né? Então, não sei se no momento de uma prisão, há um momento que ela se ver detida, né? Que a gente não sabe nem o paradeiro dela, né? No momento que for detida, se ela não acaba falando algumas coisas aí para a polícia, né? Gustavo, o que você acha? Mesmo cenário, Adriano. Hoje no Brasil, talvez a coisa mude porque o ministro Sérgio Moro não está mais no posto de ministro lá em Curitiba, né? Vamos ver se os juízes que seguiram no seu lugar não vão seguir o mesmo pensamento jurídico que ele pensava antes, né? Embora uma juíza que julgou o caso do ex-presidente Lula em Curitiba, ela, no despacho que ela emitiu à época, ela copiou ipsis literis uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro. Deu Ctrl+C, Ctrl+V. Eu me lembro que a Folha de São Paulo fez essa apuração, e até um erro que o juiz Sérgio Moro teria cometido a respeito da citação de um nome, o mesmo erro tinha ocorrido no mesmo despacho da juíza, né? Então, assim, tem que ver se esse interesse corporativo, político e jurídico, não é? Do Poder Judiciário do Brasil não se misturem, né? Porque aí é que começa a ficar perigoso, né? Inclusive, não só para esses que estão no poder, no plano nacional, mas para mim, Vanessa, você, Adriano, a Mariana, não é? Se no plano político acontece isso,
quem dirá contra os menores aí, né? Todos nós estamos sujeitos às mesmas injustiças, e a mesma caça às bruxas no país, não é? Então, como a Vanessa disse, independentemente se é de centrão, esquerda, direita, independentemente da ideologia política, a justiça tem que se pautar por provas, né? Provas, o ônus da prova é desse, é daquele, não é? Não pode se pautar pelo projeto político dos grupos que estão ou que querem o poder. Tá certo, é isso aí. Vanessa Dainese, mais alguma informação? O que você traz mais aí pra gente? Mari, vem pra cá que daqui a pouquinho você vem participar. Nós também tivemos a saída, né, do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, não sei nem se assim pronuncia o nome dele, que a gente fica meio confuso, mas ele saiu, né, do Ministério da Educação ontem, depois de várias polêmicas. Ainda teve aquela publicação do decreto em relação à cota para negros e indígenas, que antes de sair foi um dos atos aí dele, que ele derrubou, né, essa questão. Aí teve uma portaria dele, então saiu no meio de muitas polêmicas, vai para uma outra função, mas também é alvo de várias investigações. Tem o inquérito da fake news, que ele continua, né, que ontem teve a votação, o inquérito prossegue no Supremo Tribunal Federal e ele ainda continua sendo investigado nessa questão também. Então, a semana foi bem movimentada no cenário nacional. No cenário estadual, nós tivemos também algumas novidades, né? Só para ir fechando aqui, para não me estender muito, nós tivemos na Alesp a aprovação de um projeto que tem uma série de medidas contra o coronavírus, né, que seguiu para a sanção do governador João Dória. Entre essas duas, dentro dessa proposta, que é composta aí por um projeto de lei composto por um monte de sugestões dos deputados estaduais, existem duas propostas do deputado da nossa região, Emílio de Souza, né? Uma delas é a hospedagem para profissionais de saúde que tenham, né, tido contato com o coronavírus e que precisem ficar isolados da família. Então, ter essa hospedagem para garantir que esse profissional da saúde tenha aí um tratamento adequado, né, quando ele não precisar ficar internado, mas que não tenha um local isolado em casa, ele tenha aí uma hospedagem no hotel para se recuperar aí da saúde e poder voltar ao trabalho. E também prevê a entrega, né, obriga, né, torna obrigatório a entrega de máscara para pessoas que façam atendimento ao público, né? A gente imagina assim, nossa, já devia ser algo natural, mas a gente ainda precisa de uma lei, muitas vezes, para ter essa questão garantida aos profissionais que precisam trabalhar, né? A gente fala muito de ficar em casa e tudo, mas tem pessoas que precisam trabalhar e precisam ter esses equipamentos de segurança, né? Nós também vamos ter uma mudança no calendário de divulgação das classificações dos municípios, né, dentro do Plano São Paulo. Então, na próxima sexta-feira, o governador João Dória deve anunciar se toda a região metropolitana segue na fase laranja, se ela volta para a fase vermelha, se por acaso os números do coronavírus tiverem aumentado muito nessa região metropolitana e nas nossas cidades, ou se nós avançamos para a fase amarela, aonde restaurantes que têm espaço ao ar livre estariam autorizados a funcionar, né? Seria algo bem legal aí o retorno de alguns restaurantes que têm esse espaço ao ar livre e que consigam garantir que as pessoas não fiquem aglomeradas, né? O governador também anunciou a volta dos treinos para os times da primeira divisão, que retornam no dia 1º de julho, mas ainda sem previsão do retorno do Campeonato Paulista, aí que estava para terminar, né? Já estava na fase final aí do campeonato. E para terminar, vou passar mais duas, é muita notícia, gente. O Senado deve fazer um debate nas próximas semanas para definir de fato se a eleição vai ser mesmo no dia 15 de novembro e 20 de dezembro. Né? Houve uma reunião no começo dessa semana entre o ministro Barroso, que assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia,
e outras lideranças, autoridades de saúde, para definir se a eleição vai ou não ser adiada. Eles chegaram a um consenso de que a eleição pode ser realizada no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e o segundo turno no dia 20 de dezembro. Mas como a data da eleição ela é prevista na Constituição, é preciso aprovar uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, para que a data de fato seja alterada. Não pode ser assim, o tribunal decidiu, está decidido. Então tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado para a data mudar de fato. Então eles vão fazer aí uma audiência, um debate, para depois apresentarem esse projeto de emenda à Constituição e alterar a data. E para finalizar, como o Gustavo falou, em Barueri, os vereadores rejeitaram pela segunda vez um projeto que prevê a proibição do uso de fogos de artifícios com ruídos, né? O projeto foi apresentado pelo vereador Wilson Zufa e tem como objetivo aí auxiliar as crianças, jovens e adultos que sofrem com o autismo, os idosos, né, que estão em algum tratamento, e os animais de estimação. A gente sabe que essas pessoas e os animais de estimação sofrem aí muitas vezes com o alto ruído dos fogos, e esse projeto previa apenas a proibição dos fogos com ruídos. Foi o que o vereador disse. O show daqueles fogos que fazem desenhos com cores continuariam, porque o ruído é muito menor. Mas fogos de artifício com mais ruído, mais uma vez esse projeto não passou, né, foi rejeitado, e como ele foi rejeitado, ele não pode mais ser apresentado esse ano, né? Só que no ano passado, Adriana e Gustavo, esse mesmo projeto apresentado pelo mesmo vereador também foi rejeitado. Segundo o regimento interno da Câmara, o projeto só pode ser apresentado uma vez por ano, né? Então, se ele foi rejeitado, o vereador pode apresentar somente no ano que vem. Como temos eleição, vamos ver se o vereador Wilson Zufa for reeleito, talvez ele reapresente a medida no ano que vem, ou talvez algum outro parlamentar aí sensível à causa e aos movimentos que defendem o fim dos fogos com ruídos pode apresentar a medida novamente. Tá certo. Não é, colegas, Tá certo. as notícias de política da semana. Tá certo. Bom, Deixa eu só fazer Fala, Gustavo. Não, pode falar, depois eu comento. O que é, Gustavo? Não, só ia dar uma nota. A Caixa Econômica Federal, ela liberou a consulta e saque emergencial do FGTS pelo aplicativo dela. Tá. Quem estiver em busca de informação desse tipo, pode ligar na central da Caixa, número 111, pelo telefone, disca 111, e obtém lá as informações, ou no site da Caixa, que é o fgts.caixa.gov.br. Só então no site da Caixa Federal no Google, que a pessoa já vai ter acesso a essa informação aí. E a liberação é no valor de até R$ 1.045 por trabalhador. Então, a partir de hoje já vale essa consulta aí para quem está em busca dessa informação. Opa, tá certo. O Adriano, até esqueci de comentar, o Gustavo falou sobre a notícia da entrega dos 300 apartamentos, que teve a participação do ministro de Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, e Verdade. o filho do presidente Jair Bolsonaro, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eles estiveram aqui em Osasco na terça-feira, onde eles fizeram a entrega desse conjunto residencial Vila Alemanha, né, que fica lá na Sara Veloso, no Jardim Veloso, aqui em Osasco, né. Foram 300 apartamentos que foram entregues e que contam com recursos do governo federal. Então, por isso a participação do ministro e também do deputado federal aí eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Legal. Eu só ia complementar a questão no começo, quando o Gustavo falou sobre o Covid, passou a tabela aqui da região. Eu sempre falo que eu analiso quando eu venho trabalhar ou quando eu estou indo para algum local e eu estou de carro. O Gustavo faz praticamente o mesmo caminho que eu quando ele chega ali no limite de Osasco, de Barueri com Osasco, quando ele vem pela mesma estrada, ali, a avenida que eu pego, a marginalzinha beirando ali o Rio Tietê.
E hoje, mais uma vez, só que hoje eu observei mais pessoas na rua sem máscaras. Não sei se o Gustavo observou isso, mas eu sempre falo, tipo, olha, tem gente que está com máscara, mas tem bastante gente que não. Hoje, eu comecei a observar o pessoal andando na calçada, saindo de algumas lojas pequenas, de supermercado que tem aqui próximo, pessoal no ponto de ônibus. As pessoas estão sem máscara na rua. Não sei se o Gustavo observou isso hoje, assim, de uma forma bem mais escancarada. Você percebeu isso, Gustavo, ou não? Adriano, bem lembrado. Tenho percebido, sim, muitas pessoas sem máscara na rua. Dentro de comércio, hoje eu fui abastecer meu carro, estava vindo trabalhar e fui abastecer o carro aqui em Osasco, no Jardim Piratininga, um posto Ipiranga, aqui na Marginal, beirando o Braço Morto do Tietê. Tinham lá dois carros com algumas jovens tomando cerveja, era 10 horas da manhã, tomando cerveja, todo mundo aglomerado ali e sem máscara, né? Umas 5 pessoas. Aí eu entrei dentro da loja de conveniência do posto para pagar a conta do abastecimento de combustível. Tinham 2 caras que entraram sem máscara. Eu peguei, olhei para a cara dos 2 e me afastei. Mas bruscamente mesmo, para eles se entenderem. Me afastei. Aí eles ficaram sem jeito. Só que aí, os atendentes, os funcionários dessa loja de conveniência do posto Ipiranga, aqui no bairro do Piratininga, o posto Ipiranga ele tem duas entradas, esse posto Ipiranga. Precisam falar assim, olha, nós não atendemos pessoas sem máscara, tem um decreto municipal, inclusive, né? Acho que eu deveria ter tirado foto no momento, sabe? O comércio precisa receber uma punição, primeiro lá uma autuação, sabe? Uma punição. E poderia receber, inclusive, foto, né? Você que tá aí, vai tirar foto e manda para as autoridades, pô. Exatamente. Complicado. É complicado. A gente tá vendo o pessoal, assim, como que fala? Tá pouco se lixando. Estão achando que o vírus já foi embora, que não tem mais risco. Bom, é aquela enganosa sensação de segurança, meu Deus. Exatamente. Tá bom. Vanessa, posso chamar a Mário ou você tem alguma consideração para fazer? Deixa eu só passar uma notícia de última hora. Eu acabo de ver aqui nas redes sociais da vereadora Neia Costa, vereadora de Carapicuíba, que ela deu teste positivo para a Covid-19. Então aí mais um parlamentar, a gente já teve o Rafa, da gente em Barueri, né? Teve aí o ex-vereador Saulo Góes também, que foi diagnosticado com a Covid-19, também de Barueri, e agora a vereadora Neia Costa aqui, que publicou que o teste dela deu positivo para a Covid-19, diz que está bem, que está fazendo toda a questão do isolamento, né? Mas que o teste deu positivo. Então, só para passar essa informação, e ela acabou de divulgar nas redes sociais. Tá certo. Bom, acho legal isso, transparente, né? As pessoas falarem, pessoas públicas aí, né? Olha, fui dado positivo, acho que é super legal e transparente isso aí, é importante. Teve também o deputado estadual Ataíde Teruel, e o importante, eu acho, Gustavo, porque pelo fato deles terem sido eleitos, né, para representar uma parcela da população, eles acabam aí servindo de alerta, né? Que eles acabam falando da gravidade da doença, das dificuldades que passaram, né? Dos sintomas que tiveram, e isso acaba servindo de alerta para as pessoas, né? Para quem acompanha esses políticos nas redes sociais, não é tão simples assim, como vocês acabaram de falar. O uso da máscara é essencial, a gente não tem vacina. É como se a máscara fosse a nossa vacina. A nossa única proteção contra o coronavírus é a máscara, que ainda não é 100% garantido, porque tem toda uma série de questões da onde a gente se envolve, da gente tomar cuidado de não colocar a mão no rosto, nos olhos. Então, eu acho que serve de alerta aí para essas pessoas ficarem um pouco mais atentas, né? É verdade, Ivan. É verdade. Consciência e responsabilidade acima de tudo. Mário, o que você trouxe pra gente aí hoje? Ontem a gente teve o Giro de Virta, se você trouxe aí bastante
dicas também de série, filmes, livros, né? Música, comprando. Hoje você também trouxe mais algumas dicas aí. O que você trouxe hoje pra gente? Então, Adriano, hoje é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Olha só. Então eu trouxe uma dica de filme que também quase foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, porém acabou não sendo, mas acabou ganhando o prêmio Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2019, que é o filme A Vida Invisível, que é baseado no livro de mesmo nome da Marta Guzmão. E, bem, ele traz a história de duas irmãs que foram separadas por conta do machismo da época. A Guida, que é a irmã mais velha, ela tem 80 anos, que é interpretada hoje pela Fernanda Montenegro. E no Rio de Janeiro dos anos 50, ela e sua irmã Eurídice foram cruelmente separadas e impedidas de viverem os sonhos que alimentaram juntas, quando elas eram adolescentes. O filme trata da história delas, de gravidez, de casamentos que foram arranjados, e as forças que elas tiveram para tentar se reencontrar ao longo dos anos. E é muito bonito. Ele está disponível no Canal Brasil, no streaming deles, que é para quem tem TV paga, é no Globosat Play, e também no Now, no Vivo Play e no Oi TV. Para quem quiser alugar. Boa pedida aí. Sim. O que mais? A próxima dica que eu trago também é uma série brasileira e que chegou a segunda temporada dela hoje no catálogo da Netflix, que é a série Coisa Mais Linda. Ela se passa nos anos 50, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e traz a história de 4 amigas. Ela começa contando a história da Maria Luísa, que é uma moça conservadora e dependente do pai e do marido. E quando o marido dela, o Pedro, desaparece e vai para o Rio abrir um restaurante para o casal, ela acaba se mudando para a cidade, sem dinheiro no bolso e cheia de dívidas. Ela transforma o restaurante dela num clube de música e acaba atraindo jovens músicos. E é bem na época que a Bossa Nova está começando a ganhar destaque no Brasil. E junto com as amigas dela, Adélia, Tereza e a Lígia, ela consegue alavancar a carreira dela como uma empresária de respeito no Rio de Janeiro. As 2 temporadas estão disponíveis já na Netflix, para quem quiser assistir. Tá certo. Você sabe que o nome dessa série foi inspirado em mim, né? Você não sabia, fiquei sabendo agora. Tá rindo por quê, Gustavo? Você não tá no ar, mas eu tô vendo que você tá rindo aí. Qual que foi o motivo da sua risada? Eu não entendi. Não. Deixa eu ver. Tá. Vanessa. Vou me abster do comentário. Tá bom então. Beleza. Segue aí, Mari. O próximo filme que eu indico vai passar amanhã, depois do Jornal Hoje, na TV Globo, que é o filme Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, do diretor norte-americano Tim Burton. É um filme incrível que conta a história de Ed Boon, que ele é um grande contador de histórias. Quando jovem, ele sai da pequena cidade dele e vai para viajar o mundo, onde ele vive várias experiências, e quando ele volta, ele começa a contar a história pro filho dele, pro neto dele, só que eles acabam não acreditando. Então a esposa dele tenta aproximar o filho dele para ele acreditar nas histórias do pai. E quando ele morre, aí Eita, dei spoiler. Falou spoiler! Ignora! Tudo bem. Agora... Tivemos dois. Fala, Gustavo. Você quase dava um spoiler mortal agora. Entendeu? Vamos ignorar. E assim, a gente tem que saber se a história é verdadeira que o rapaz contou ou não. Ai, ele acabou. Mas embora se você tivesse dado cabo do seu spoiler, ainda assim não afetaria, porque esse filme aí é incrível. Já assistiu, Van? Peixe Grande? Não assisti. Não? Eu também não. Peixe Não, Grande, mas eu não ligo. Mas eu não ligo pra spoiler. Pode eu contar. também não. Tomara que nosso público não ligue. Bela dica. Gustavo, prepara o documento dela, que saindo do ar ela vai passar no RH. Vamos lá, Mari. Mas esse filme é super filme. Muito legal. Sim. Inclusive, esse filme ele vai ser transmitido no drive-in do Memorial da América Latina, no festival do Tim Burton, que eles estão montando para o final desse mês. Que
Que legal. Que legal. O próximo filme que eu trago chegou hoje também na Netflix, que é o filme WRAP. Network, que é Prisioneiros da Guerra Fria. Ele tem a Penélope Cruz e o Wagner Moura no elenco. E, bem, ele traz a história de um grupo de espiões formado por um piloto cubano que rouba um avião e foge do país, deixando para trás a esposa e a filha. Ele começa uma nova vida em Miami e acaba encontrando outros dissidentes cubanos. Todos trabalhando para a destabilização do regime do Fidel Castro. E, ao mesmo tempo, eles vão tratando como é que a União Soviética está caindo, está desinformando todo o projeto comunista. E eles têm que lidar com essa situação, né? Porque os Estados Unidos implantou um embargo comercial neles. Então, para quem gosta de história e política, é um bom filme. Concorreu até o Festival de Veneza do ano passado, esse filme. Olha só, boa opção. Tem mais um, é isso? Sim, temos mais um, que se chama Voo 7500, que tem o Joseph Gordon-Levitt, e está disponível na Amazon Prime, e traz a história de um piloto que é machucado seriamente, que ele acaba tendo que lidar com um atentado terrorista que pode vir a acontecer dentro do voo dele. Então, é um caminho de um voo de Paris a Berlim, e ele tem que lidar com essa situação, com os passageiros todos nervosos, com a ameaça terrorista. E é o maior desafio da carreira dele até agora, porque até então ele tinha uma carreira tranquila, uma vida normal, aí acontece isso e ele acaba tendo que lidar com todas essas situações. O filme está disponível na Amazon Prime. Olha só, tá certo. Mais uma dica aí de Mariana Pereira.